Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. A educação é base para o desenvolvimento de qualquer país e é capaz de reduzir desigualdades, gerar inclusão social, desenvolvimento pessoal e profissional. Infelizmente, o acesso à educação de qualidade não chega a todos de maneira igualitária. Para isso ser realidade, é preciso uma estruturação de políticas e sistemas educacionais. O avanço tecnológico chegou para ficar em era de internet, inteligência artificial e tanta modernidade. Quais são os desafios da educação e como torná-la interessante para as novas gerações? Converso agora com o professor e filósofo Vladimir Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Vladimir. Obrigado, Ana. Muito contente de estar aqui na Rede Vida, né? Um lugar que fui e sou muito feliz, né? Participei aqui durante mais de 2 anos do Jornal da Vida e mandar um abraço a todos aqui que sempre me receberam muito bem. Primeiramente, parabéns, dia 15 de outubro foi dia do professor, parabéns, obrigado por vir aqui para a gente falar de educação. Como que você enxerga hoje, Vladimir, o papel do professor no Brasil? Tem procura? Os estudantes querem se tornar docentes, querem ensinar? Como que você enxerga esse panorama dos professores no Brasil atualmente? Olha, Ana, é desafiador. Eu vou começar com uma música do Belchior, que amar e transformar as coisas me interessam a todos os professores. Agora, veja bem, a realidade ela é de preocupação, de muita preocupação. Por quê? O Brasil está vivendo um apagão de professores. Infelizmente, o interesse pelas licenciaturas, ele tem sido cada vez menor. Se a gente olhar, por exemplo, eu estou na carreira de professor há 21 anos, sou apaixonado, amo o que eu faço, mas eu olho hoje, mais de 2 décadas depois de quando eu comecei, quando eu era um jovem, saindo ali da adolescência, né, quando eu comecei a minha carreira, no primeiro ano da faculdade, eu vejo que mudou muito em relação ao interesse pela licenciatura 20, 30, 40 anos atrás, ele era muito maior. E hoje ele é baixíssimo. Se você olhar, por exemplo, a concorrência das grandes universidades, as federais, as estaduais, pouca gente quer fazer licenciatura. E a gente fica tentando entender o porquê disso. Isso que eu ia te perguntar. Você que vive em sala de aula, o porquê disso? Infelizmente, a conclusão é a questão de uma ausência de um projeto de carreira. E esse projeto de carreira envolve, obviamente, a valorização material, ou seja, um bom salário, condições dignas de trabalho. A gente está pensando num país de dimensões continentais, um país de profundas contradições, sejam essas contradições socioeconômicas e regionais. Né? Então, quem está me ouvindo no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, nos rincões do país, vive uma realidade diferente das grandes capitais. E também existe um grande abismo entre uma elite das escolas particulares e a elite das escolas públicas, porque também existe uma elite de escola pública, e o que é o Brasil real, o Brasil profundo, onde a maioria estuda e, obviamente, falta uma condição de trabalho digna e um salário que, digamos, corresponda ao valor que a carreira precisa ter. Nós temos tido muitos casos, ultimamente, inclusive, de morte de professores. Violência dentro de sala de aula? Não só violência dentro da sala de aula, como, infelizmente, suicídio. Suicídio? Recentemente, nós tivemos um caso aqui no estado de São Paulo, que envolve, obviamente, uma pressão, uma sobrecarga de trabalho. Então, é uma situação, diria para você, que, no mínimo, preocupante. É uma carreira maravilhosa, né? Você tem uma experiência em casa disso, mas, ao mesmo tempo, é uma carreira que precisa de um projeto de valorização. Existem medidas para isso. Né? Existem bolsas, incentivos, existem novas políticas por parte do governo federal. Só que a gente tem que lembrar que dentro da estruturação da educação, você tem o nível federal, o nível estadual, o nível municipal, ou seja, há uma responsabilidade de todos os entes federativos para que isso progrida. Então, a gente precisa ter um esforço. A gente teria que, vamos pensar, um plano de metas JK, lembrando que é sempre
recordado como um momento de crescimento econômico, né, de uns 50 anos em 5, a gente precisava fazer isso, 50 anos em 5 na educação. É tão triste ouvir você falar isso, porque você tem tanto amor na profissão que você exerce. Eu sou filha de professora com muito orgulho, tenho muito orgulho da minha mãe e da profissão que ela exerce com tanto amor. E sem educação a gente não tem nada. Sem educação você não forma um médico, um advogado, um jornalista, você não forma ninguém. É triste ver que não tem essa valorização. Mas como que você acha que o papel do professor é muito mais do que educar, Vladimir, diante dessas dificuldades que você apontou agora para mim? Pois é. É também de cuidar do social, do intelecto e do pessoal dessas crianças que estão ali nas carteiras das salas de aula. Eu acho que existe um papel, acima de tudo, de humanização. Eu acho que isso é fundamental, né? O professor, enquanto a figura humana, a figura transformadora, e a figura é um tanto quanto idealizado isso, mas eu acho que se a gente perder o idealismo, a gente perde tudo. Mas o professor é a referência, muitas das vezes, para aquele que está ali olhando para nós e acredita que aquilo que nós estamos fazendo, ele é um farol. Então, eu eu tenho a certeza de que nós somos faróis dentro de uma sociedade onde há muito brutalismo em todos os fatores, porque a gente tem que lembrar que na realidade social, essas crianças, esses adolescentes que estão indo à escola, muitas das vezes a palavra de carinho e o apoio que ele vai ter vai ser dentro da escola. Eu estudei em escola pública na maior parte da minha vida, né, que é a realidade da maior parte dos brasileiros, e com muito orgulho e com muito carinho me lembro de coisas que ajudaram a formar o meu caráter. E me lembro, e até mandar um abraço fraternal à Escola Ezequiel Ramos e à Escola Justino Gerri Faria, aqui em São José do Rio Preto, onde eu estudei durante 8 anos maravilhosos e que ajudou a formar meu caráter no sentido de que muitos iam à escola para comer. Muitos iam à escola para fazer a alimentação do dia. É uma realidade atual. E que infelizmente, digo infelizmente porque mostra muito das injustiças históricas que nós vivemos. E existe uma memória afetiva que eu tenho em relação a isso, que é me lembrar do cheiro do leite e do pão de leite da saída do Ezequiel Ramos. Eu me lembro disso com muito carinho. E a escola é esse espaço, a escola é o espaço do amor, é o espaço da fraternidade, é o espaço em que a gente consegue ter pelo menos um momento de afago, de afeto, numa realidade muito brutal de desestruturação da família. E quando a gente fala de violência familiar. Quando a gente fala dessas realidades tão plurais, diferentes, essas estruturas que muitas pessoas vão até hoje para a escola simplesmente para ter a refeição, porque se não for na escola não tem a mesma refeição. Oportunidades, como essa pessoa vai aprender do mesmo jeito daquela criança que tem total estrutura familiar, que tem comida quentinha no prato, que tem uma cama, que tem um afeto, que tem um afago. Como o papel do professor para impulsionar e fazer essa pessoa se sentir pertencendo e entender que sem educação não tem jeito? A educação está muito relacionada à esperança. A educação precisa dar esperança. Mas não só a esperança, como a oportunidade. Ou seja, eu preciso incutir nesse jovem que sem a educação dificilmente ele vai ter um sucesso. Nesses 21 anos de trabalho, eu presenciei inúmeras pessoas, inúmeros jovens, trabalhando com o ensino médio de cursinho, que foram totalmente transformados, impactados por meio da educação, no sentido de terem uma oportunidade de ingressar na universidade e, a partir disso, ter uma carreira. Eu acho que o que a gente não pode perder é a esperança, e isso em tempos nebulosos, tempos difíceis que nós vemos vivendo, de que é por meio da educação que nós vamos transformar o país, que a gente vai criar uma sociedade muito mais humana, muito mais solidária, nos valores que competem, inclusive, a sociedade que o Brasil foi fundado, que é o próprio cristianismo. Só que qual que é o grande problema?
Se esse estudante ele não acreditar nessa realidade, porque o processo de educação, Ana, ele é longo. E hoje a gente vive tudo o imediatismo. E esse jovem que hoje está no ensino médio, se ele não acreditar nesse projeto, o que vai acontecer? Ele vai estar muito mais próximo de uma vida dentro da marginalidade, que a gente está cansado de saber qual é. Né? A vida da criminalidade, das drogas, que oferecem a ele algo muito mais rápido, de um prazer imediato, só que de consequência nefasta. Então eu acho que o que a gente precisa, acima de tudo, é não só continuar acreditando, continuar esperançando na educação, mas também oferecer projetos reais e concretos. Eu vou dizer um projeto que vejo com bons olhos. A evasão escolar é alta. Para que eu vou terminar o ensino médio? Você não tem esperança de ter um futuro melhor. E aí vem um problema que é muito sério. Muitas das vezes a esperança está onde? A esperança, ela está no jogo de azar. Ela está na bet. Ela está em vários jogos que existem dentro dessa realidade que oferecem a ilusão de uma rapidez. Ou então a própria ilusão da criminalidade. Né? E eu vejo com bons olhos um programa que é muito significativo hoje, que é o programa do Pé de Meia. De manter esse adolescente na escola para que ele faça o Enem e ele seja remunerado para isso, porque não adianta eu criar essa ideia, você precisa acreditar, mas acreditar sem dinheiro, como você falou, acreditar sem barriga cheia, acreditar sem internet, porque a condição que eu tenho da internet, que o seu filho tem da internet, que os meus filhos têm da internet, é diferente da realidade do Brasil profundo. Ou seja, o que vai acontecer? Não adianta eu tentar criar ideia se não tiver uma contrapartida. Então eu vejo com bons olhos essa tentativa de manter o estudante na escola, né, com uma remuneração, inclusive lá no final com pagamento para ele concluir fazendo o Enem nos 3 anos, terminando o ensino médio. Por quê? O Enem vai ser a porta de entrada mais acessível para as universidades federais. Sim. E aí o que acontece? A partir do momento que essa pessoa entra ali e ela vai ter condições de se manter e criar um projeto, se lançar em direção a uma carreira, a chance dela ter um emprego e um futuro sólido é muito maior. Eu vim de uma família na qual desde cedo os meus pais me deram livros e me deram amor. Então, eu acreditei nesse projeto e a partir de acreditar nesse projeto, eu me tornei professor e transfiro isso aos meus filhos. Eu acho que isso envolve muito um projeto de existência. A partir do momento que você não tem esse projeto de existência, ou seja, eu me espelhei em quem? Eu me espelhei nos meus pais. Em acreditar na educação, acreditar no trabalho, né? Vendo meu pai, minha mãe trabalhando, ralando ali como advogados, o meu pai na experiência que ele teve com o trabalho dos seus pais, assim como a minha mãe. Ou seja, acreditar naquilo. Sim. Só que veja, eu tive uma família presente. Quantos não têm essa família presente? Quantos não têm esse espelho e essa narrativa na qual eu posso acreditar em uma mudança de vida? Então é muito sério isso. E é muito triste perante a realidade que a gente vive. Você tem tido hoje um vício cada vez maior nesses jogos. Falando em jogos, em vícios, celular proibido de levar na escola. Eu achei ótimo, nunca deixei meu filho levar o celular na escola, mas a gente sabe que é uma realidade diferente, principalmente para os adolescentes que levavam, né? Como professor, você vê como um benefício o aluno não poder estar com o celular em sala de aula, ou você não enxerga dessa maneira? Queria que você desse o seu parecer aqui. Nós estamos exatamente hoje, digamos que no ano letivo, 8 meses de experiência sem o celular. E eu sou totalmente a favor da proibição do celular na sala de aula. Por quê, Vladimir? O celular, a meu ver, vamos pensar, ter uma conversa aqui de bom senso e vamos nos amparar nas evidências dos estudos científicos que têm sido realizados. O celular, na infância, assim como o excesso de telas, é extremamente prejudicial. Tá? E hoje a gente tem uma certa dificuldade, por exemplo, eu vejo nos alunos, nos adolescentes, uma dificuldade muito grande em interpretar textos, onde existem 2 grandes defasagens.
na interpretação dos textos e na matemática, que são a base. Se eu não souber fazer as contas básicas, eu vou ter dificuldade na química, na física. Se eu não souber ler bem um texto, eu vou ter uma dificuldade na leitura do texto na matemática e na leitura de um texto de uma literatura tradicional, um Machado de Assis. O celular, ele desvia totalmente a atenção, totalmente o foco, tá? Ele cria a ideia de uma rapidez cada vez mais constante no nosso dia a dia. Ele desvia o foco total que eu tenho que ter no ensino, na minha obrigação como aluno. E eu acho que ele encurta o nosso mundo e ele encurta a nossa realidade de espaço e tempo. Por quê? Quando a gente tem uma vida voltada para o celular, ela encurta a minha realidade aqui na minha palma da mão. A minha realidade passa a ser esse tempo e esse espaço. Ou seja, ele me tira, ele me exclui de todo mundo afora. Da minha relação familiar, da minha relação com os amigos, da vida fora da casa, da vida no futebol, da vida na brincadeira da rua. E eu vejo que hoje, e até essa fala que eu tenho para o adolescente também vale para nós, adultos, como nós, por meio do celular, nós queremos acelerar as coisas, e eu acho que na velocidade 1 a gente não está conseguindo viver mais. A gente quer acelerar para o 1,5, para o 2, e aí eu vou me lembrar de um filme que é excepcional, que é o Clique. Não sei se você se lembra, né? Sim. Que é um clássico ali, meio que uma comédia, um drama, né, do Adam Sandler, que ele quer acelerar tudo, viver tudo muito rápido, porque a gente está inserido numa lógica de negócio. E a vida não é um negócio. Né? Como o Ailton Krenak colocou, a vida não é útil. No sentido de que ela não tem que ter uma finalidade voltada para o trabalho, uma vida mercadológica, que se transforma para a educação e a nossa construção enquanto ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu crio uma realidade que está vinculada somente àquilo. Quando nós éramos mais jovens, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando a internet começou a se popularizar, e as primeiras redes sociais, você deve lembrar os bate-papos, né? A gente procurava a internet como uma fuga da realidade. Hoje a gente está procurando a realidade como uma fuga da internet e das redes sociais. E quando você coloca isso para uma criança e para um pré-adolescente, ou mesmo para o próprio adolescente, você está privando ele de experienciar a realidade. A experiência do mundo que é essa. A da infância e da adolescência que vão acontecer somente uma vez. Você dá aula para os seus alunos, tem em média quantos anos? De 15 para cima. Então são alunos totalmente conectados. Totalmente Como conectados. que você percebe que a interferência das redes sociais, dessa aprovação do mundo virtual, interfere na autoestima e na saúde mental? Totalmente, porque aí a gente vai para uma outra discussão. A sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade que, por ser uma sociedade mercadológica, uma sociedade de espetáculo e uma sociedade de indústria cultural, em que tudo se torna uma mercadoria, os adolescentes e nós adultos também, nós estamos dentro das redes sociais buscando toda hora o quê? Reconhecimento, likes, né? Aprovação. E dentro da construção do próprio indivíduo, quando você se baseia dentro dessa construção em precisar de uma legitimação e precisar do mundo virtual para você se realizar e você ser, sabe o que vai acontecer depois? Você não vai conseguir lidar com a realidade, com as coisas como elas são, nuas e cruas, com todas as dificuldades e frustrações que nós temos no dia a dia. Você tem preocupação em passar isso para os seus alunos? Total. E eu acho que a filosofia tem tudo a ver com isso. A matéria que eu leciono, né, filosofia, história, ela tem tudo a ver com isso. Porque muitos filósofos discutiram essas questões. Então, eu acho que daí vem, mais uma vez, a educação, tentar trazer a gente para onde? Para a realidade. Então, pensando um pouco mais sobre isso, precisamos ter uma vida baseada no materialismo, em ter. Só queremos ter, ser e demonstrar isso ao mundo. Essa é uma vida que não vai ter finalidade. Essa vida vai me levar a uma ilusão total.
Por quê? Porque isso não é o mundo real. As redes sociais vendem uma ilusão de que todos são felizes, de que todos possuem, e isso não acontece. E aí vem o perigo de você ir buscar, dentro das facilidades, uma possibilidade de crescer na vida. Que é onde? Eu vou jogar. Onde que eu vou conseguir ter essa vida da ostentação? No jogo. Mas essa vida não se sustenta. Olha o tanto que nós trabalhamos. Você, na sua casa, o tanto que você trabalha, o tanto que você constrói. Então, por exemplo, a gente reflete com o Schopenhauer em relação a isso. Na necessidade da gente conseguir uma administração e um controle das nossas vontades. Né? A gente vai dialogar com um estoicismo em buscar viver o hoje e não viver um futuro que não existe, né? Que a vida existe no agora. Então, mais uma vez, né? Como que a educação ela tenta, se a gente consegue afetar uma pessoa, né? Isso já é gratificante. E o uso da inteligência artificial na educação, como que você enxerga? Eu enxergo ele... eu acho que a gente ser um inimigo da tecnologia é um grande equívoco. Eu acho que a gente tem que encontrar nisso um aliado. E existem muitas virtudes na inteligência artificial. Por exemplo, um adolescente que hoje esteja estudando para uma prova e ele quer ter um resumo, vou dar um exemplo, do pensamento de Santo Agostinho. Ele pode ir na inteligência artificial e perguntar quais são as principais ideias de Santo Agostinho. O que é a teoria da iluminação de Santo Agostinho? Como Agostinho explica o problema do mal? Aquilo dá a ele um resumo imediato. Quer dizer que nós, que no passado íamos lá consultar nos livros, na Barça, né, naquela era pré-internet, e muitas das vezes não tinha informação, a informação é restrita, a inteligência artificial facilitou horrores. Para nós, professores, também. Vou dar um exemplo. Eu poderia criar uma apresentação sobre São Tomás de Aquino, que ia demorar 2, 3 horas. A inteligência artificial cria em 1 minuto. E aí cabe a mim checar isso e buscar, dentro desse recurso, uma facilidade para o meu trabalho. Agora, ela se torna péssima quando, por exemplo, eu preciso fazer uma redação e eu peço para a inteligência artificial fazer. Eu não sei se você viu uma pesquisa recente que eles separaram grupos de estudantes usando a inteligência artificial, usando o Google e sem usar nada, só com a própria mente mesmo e o pensamento. E tiveram que fazer uma redação. E os professores, os cientistas concluíram o seguinte, que aquele que não usou nenhuma tecnologia tinha emoção, empatia, sentimento. Quanto o do a inteligência artificial, ele era mecânico. E o que usou o Google misturava e mesclava essas duas. Você, como professor, você consegue, a hora que você pega um trabalho, saber se ele foi feito com a ajuda da inteligência artificial ou não? Totalmente. Eu poderia dizer para você o seguinte, a partir do momento que você passa a ter bastante contato com o aluno, você consegue reconhecer nele um perfil de resposta, um perfil, uma estilística dele, que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. E muitas das vezes as palavras escolhidas são palavras incompatíveis. Então, por exemplo, você pode pegar uma cola. Ele fez toda a cola na inteligência artificial e, por um acaso, ele conseguiu acesso a essa cola. Então, aquilo que está ali não é dele, não é real. Então, é fácil você identificar isso. Eu não sei até que ponto no dia de amanhã essa inteligência artificial vai estar tão evoluída a ponto de criar um outro tipo de comportamento. Isso se já não tem, já não é presente se você conseguir, digamos, adestrar aquela inteligência artificial de acordo com o seu interesse. Então, eu penso assim, eu acho que é muito importante, desde que eu saiba fazer um bom uso. Se eu não souber fazer um bom uso, ela vai ser terrível. Ela vai ser uma muleta. Vladimir, a gente está terminando, mas eu quero que você deixe um recado, já te falando parabéns novamente pelo Dia dos Professores, agradecendo figuras como você e tantos outros que estão assistindo a gente, que nasceram com o dom de educar. Eu quero que você deixe uma mensagem. Eu quero parabenizar a todos os professores do Brasil, um grandiosíssimo abraço a vocês, a todos os profissionais da educação. E eu acho que a gente tem que levar conosco uma máxima do Martin Luther King, que ali no auge da luta contra o racismo, ele disse: aprendemos a nadar como peixes, a voar como pássaros, mas não aprendemos a viver como irmãos. A educação precisa fazer com que a gente tenha uma irmandade.
Só assim a gente vai progredir esse país. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sem educação não há futuro, não há liberdade, não há progresso. Então dê valor ao seu professor e aprenda que sempre saber é sinal de liberdade. Esse foi o Rede Vida Serviço. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!